Olá, esse é o nosso vídeo de previsões para o Ano Novo Astrológico, que vai começar em 20 de março de 2022. Eu sou Vanessa Tuleski, astróloga, e eu vou conversar aqui com o Alexei Dodsworth, astrólogo também. E a gente vai falar a respeito deste mapa astral, que vai ser lançado aqui, né, a nossa sorte, nesse dia 20 de março. Esse mapa vai valer até o dia 20 de março do próximo ano. Todo ano, os astrólogos levantam o mapa astral para a capital do país e este mapa vai dar as tendências astrológicas para aquele ano. Então, é muito importante que vocês retornem depois a este vídeo para ir acompanhando o que está acontecendo, porque é como se a gente fosse dar uma matriz aqui do ano. E aí eu organizei, né, este mapa astral em alguns temas que eu vou discutir aqui com o Alexei. Eu vou apresentar os 5 principais temas que a gente vai conversar aqui. Primeiro, criatividade em alta, mais um mar de falsas notícias. Segundo, um ano de grande destaque para líderes e figuras de projeção. Como é que será que isso vai funcionar para as eleições e para a sua vida também? Economia, cintos apertados em um cenário cheio de instabilidade. Quarto tema, o ano de 2022 não vai ser um ano cor-de-rosa. Como é que você pode se preparar para isso? E o último tema é um apanhado final do mapa. A gente vai abordar o ascendente, que é a motivação do ano, e a lua, que tem muito a ver com o emocional das pessoas. Bom, então, Alexei, prazer estar aqui com você. E a gente vai abrir o primeiro tópico deste mapa, que é um mapa que vai ter uma grande ênfase no signo de Peixes. Nós vemos aqui uma tríplice conjunção envolvendo Mercúrio, Júpiter e Netuno. Como é que você acha, Alexei, que essa conjunção aqui de 3 planetas vai funcionar no positivo e no negativo? O que você prefere abordar antes? E no que diz respeito a peixes, em geral, existe um equívoco que eu vejo muito recorrente, que é as pessoas interpretarem peixes como bonzinho. Esse tipo de maniqueísmo astrológico é muito, muito recorrente, né? Se é Áries, se é Escorpião, se é Capricórnio, são energias mais densas, mais pesadas. Se é Peixe, se é Libra, se é Câncer, são energias fofinhas. Eu digo que o signo mais perigoso do zodíaco é Peixes. Quando ele tem que ser perigoso, é o mais perigoso. Por quê? Porque Peixes representa o arraste do cardume. Então, a minha preocupação com o mistério em Peixes é uma inclinação às pessoas se deixarem levar por ondas de massa, né? Em que o discernimento crítico, que é uma coisa de Virgem, que é o oposto de Peixes, o discernimento crítico vai estar faltando. As pessoas se deixando levar por ondas, sem parar para pensar. Eu concordo com isso? Será que eu deveria fazer isso mesmo? Será que eu concordo inteiramente com isso? Essa coisa de você ir com a massa sem pensar direito no que você está fazendo é uma coisa muito do lado negativo de Peixes. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em ano de eleição, porque já existe essa tendência de as pessoas irem apaixonadamente na direção, que é uma coisa muito também do Brasil, né? Nós somos apaixonados por funcionários públicos muito bem pagos, né? A gente briga e morre por pessoas que nem sabem que a gente existe. Eu concordo, Alexei, que é uma combinação bem perigosa, porque, para quem não sabe, o Mercúrio para a astrologia rege o plano mental, e aqui esse plano mental está cheio de emoção e muito envolvido com uma empolgação, que é o Júpiter, e até com cegueira, que é Netuno. Então, a gente tem um ano com um sério risco de se encantar com coisas que depois serão bastante decepcionantes. Isso é bom avisar. É um ano de forte ilusão. E aqui a gente falaria das famosas notícias falsas, que a gente já vem comentando há algum tempo, já estava no mapa do Ano Novo Astrológico de 2021 e volta para este mapa. E nós temos também algo bem perigoso aqui em termos de vazamento de dados, tá? É uma combinação bem perigosa para vazar dados, que foi algo que foi muito recorrente em 2021, e golpes virtuais. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar a respeito de golpe é que, às vezes, não sempre, tem uma coparticipação da outra parte.
que é quando você acredita em fantasia. Agora, o lado bom que eu vejo dessa combinação, Alexei, é que é uma combinação muito bacana assim, para a parte cultural, para shows, e a gente vai ter o Rock in Rio, nós vamos ter a Copa do Mundo também. Então, nesse sentido, essa qualidade emocional, ela é interessante. Você falou uma coisa interessante que eu concordo, foi um dos primeiros olhares que eu tive neste mapa, que é uma tendência em endeusar pessoas. E quando você endeusa uma pessoa, você talvez não vá ver defeitos ou não queira ver defeitos. Então, este sol aqui, gente, ele está num ponto do mapa de grande projeção. Isso projeta líderes, faz com que alguns líderes disparem e gere uma certa adoração, que é o lado perigoso aqui do Peixes. Alexei, como é que você vê este sol conjunto ao meio do céu? O sol, gente, são os líderes, são as pessoas que conduzem, são as pessoas de destaque, né, que a gente tem no país. Como é que você vê este sol conjunto ao meio do céu, em todo esse contexto aí que a gente abordou até de Peixes? Eu acho interessante que, assim, nesse mapa, se vocês pararem para observar, não só o Sol está no meio do céu, como os planetas eles estão todos na parte superior do mapa. Então, a ênfase de um mapa coletivo assim, ele é uma ênfase na política. Então, tem a ver com a vida pública. Então, esse Sol na casa 10 é essa ênfase mesmo na figura dos políticos, né, que vão estar investindo muito nesse culto à personalidade, nessa questão de traços marcantes de personalidade. E eu diria que tudo muito representado, porque o Sol tem esse aspecto teatral, né? Então, eu costumo brincar dizendo que com o Sol na casa 10, aquilo que a pessoa que está concorrendo a um cargo está colocando na TV não é nem tanto como ela é no dia a dia, é porque ela sabe que tem um jogo de performance, ela sabe que tem um jogo teatral que vai cativar corações e mentes. Então, tem muito a ver com essa ideia de uma representação que empolga, que impacta. E assim, como só a representação da vontade, da nossa vontade individual, na casa 10 a gente projeta a nossa vontade individual na figura do representante, na figura do representante político, né? É até interessante, Alex, que você colocou muito esse culto da personalidade, né? E a gente associou bem à eleição, mas vai servir também para tudo. Existe um culto à personalidade, aquele fenômeno de rede social, daquilo que você mostra, daquilo que você projeta, da figura que você consegue criar, né, nesse mundo virtual. Então, a gente vai ter muita ênfase nesse tipo de coisa e, de um modo assim micro, eu colocaria o Sol de casa 10 como um ano em que todos nós vamos estar muito interessados em sucesso, em carreira, em atingir objetivos. Só que essa configuração pisciana aí pode fazer com que algumas pessoas queiram atingir objetivos de maneiras não muito honestas, né? Aí depende como é que essa combinação vai ser usada. Bem usada, essa combinação te dá inspiração. Mal usada, faz você sonhar demais e nem sempre conseguir ter um resultado legal a longo prazo. É um ano com muita tendência à ilusão. Então, para quem tem projetos profissionais, é bom fazer uma revisão para ver o que é delirante ali e o que é possível de ser alcançado. É um ano com muita chance de sucesso, com o Sol de casa 10. E a gente tem um assunto um tanto quanto espinhoso para abordar, que é o tópico 3, economia, cintos apertados e um cenário cheio de instabilidade. É muito importante a gente saber de economia do país. Por que eu estou colocando esses cintos apertados? Porque a gente pega o planeta Vênus, que é o planeta da prosperidade, joga ele numa casa que tem as suas dificuldades, que é a 8ª casa, que pode ser uma casa ambivalente, mas que ela tem um pouco a ver com dívidas, tá? Pega essa Vênus ali, que está em Aquário, junto com Marte, e quadra com Urano, que é o grande cara que causa instabilidade, sobe e desce, e inflação e tudo mais. E, além de tudo, essa Vênus se avizinha com Saturno, que nunca é um fator de grande prosperidade, o Saturno sempre aperta, sempre restringe. O que a gente pode esperar da economia com este mapa, Alexei? E que conselho que você também daria para as pessoas, considerando que é um mapa para o país e para os brasileiros?
Olha, eu veria, primeiro, eu abordaria um outro aspecto, que é o seguinte: a casa 2 ela está com câncer na cúspide, que é regido pela Lua. E a Lua, ela está a 29 graus de Libra, no que a gente chama de via combusta, que vai de 15 graus de Libra a 15 graus de Escorpião. É muito crítico. E em quadratura com Plutão. Não é um ano nada legal para a economia. Eu evitaria terminantemente investimentos de risco, tá? Coisas como Bitcoin, sabe, bolsa de valores, eu evitaria. E se você já investiu, eu recomendaria não que aquela coisa, né? Começa a cair a bolsa, começa a cair os rendimentos, a pessoa vai lá e tira, acabou de materializar a perda, né? Então, assim, para quem mexe com investimentos, procure lastros seguros, procure coisas conservadoras e pouco arriscadas. Tá? Eu realmente não recomendo que num ano em que o significante da casa 2 é um planeta que está em via combusta, em quadratura com Plutão, isso é a materialização de perdas. Eu recomendo veementemente que a pessoa evite o máximo que ela puder a questão de risco. Além disso, existe aquilo que você já bem apontou, Vênus, que representa os valores, em conjunção com Saturno. Isso é escassez. Isso representa escassez, né? Ainda mais em quadratura com Urano, quer dizer, é uma escassez com uma série de situações de susto, né? De coisas súbitas para as quais eu não estava preparado, quer dizer, gastos financeiros que envolvem coisas que estavam fora do meu planejamento. Então, e isso afetando o coletivo, né? A situação econômica do Brasil não vai estar legal. A gente pode testemunhar uma série de aumentos de preços bastante difíceis em várias áreas, e o poder de compra do brasileiro diminui. E aí, bem, se a gente for considerar o que é Vênus em condição com Saturno, Vênus em condição com Saturno é lidar com a escassez. E aí isso envolve, sobretudo, você parar para prestar atenção no que é fundamental na sua vida e no que não é. O que ocorre, pessoal? A gente vai ter, neste ano, a possibilidade de surgimento de despesas inesperadas. E despesas que poderão ser grandes. Como o Alexei colocou, a Lua está quadrada com Plutão, e ele falou em perdas. E perdas que podem ser grandes, tá? E eu colocaria até algo não muito agradável, mas que o mapa sinaliza, eventualmente perdas por mortes também. Um provedor que falece, ou um provedor que perde aquele emprego. Então, o recado não é agradável, mas a função da astrologia é prevenir. Não se está num ano para viver no limite, e nem para fazer dívidas que você sinta que são grandes. Então, não é um ano de correr riscos. E para o país, como ficou bem claro aqui, a gente não tem um cenário auspicioso, e nós temos ainda tendência, infelizmente, à inflação, a ter um contexto bem complicado, e a gente está agora já vivendo os reflexos dessa guerra Rússia e Ucrânia, e as coisas já estão aumentando. Então, realmente, em termos econômicos, é um ano complicado. E aí a gente vai para um outro tópico similar a este, né? Que nós vemos uma casa 8 cheia, e aí o tópico o ano de 2022 não vai ser cor-de-rosa. Estejam prevenidos para lidar com crises. Um dos tópicos que a gente não abordou aqui nesse mapa, a gente falou da Vênus, Alexei, mas a gente não falou do que é Marte, que também está aí, quadrado com Urano. E aí, como é que você vê essa história da crise e de eventos que a gente possa ter no país em 2022? Olha, com Marte em quadratura com Urano, eu costumo sempre dizer para as pessoas tomarem cuidado com o material cortante, explosivo e elétrico. Claro, a gente está falando de um mapa coletivo do Brasil, então não tem a ver com necessariamente os cuidados individuais. Alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa que foi muito interessante, que foi sobre os incêndios do Teatro Castro Alves, né? O Teatro Castro Alves, lá em Salvador, passou por vários incêndios, e é curioso como todos os incêndios tinham esse Marte em quadratura com Urano. Quer dizer, a gente teve recentemente a catástrofe em Petrópolis, né? Que muita gente diz, quem poderia imaginar? Bem, todo ano em março é a mesma coisa, né? Março, fevereiro, tem aquelas inundações, aquela coisa toda. Mas, assim, com Marte em quadratura com Urano, eu diria que a coisa pode realmente ser inesperada, ou seja, envolver
situações de desastre que não tem a ver com ciclos sazonais, que não tem a ver com coisas que a gente está esperando, porque lances como Petrópolis e tal, são coisas que são avisadas por geólogos, são coisas que são mais ou menos previstas. Claro que o que aconteceu esse ano foi numa intensidade maior do que os alagamentos que ocorrem todos os anos. Mas com essa quadratura de Marte com Urano, eu diria que a coisa tende a sair um pouco do que é planejado. Então, grandes acidentes, sabe? Grandes situações envolvendo incêndios, material explosivo. Eu tomaria um pouco de cuidado. Eu quando olhei também esse Marte com Urano, pensei no mesmo que você, Alexei. É um ano que pode ter acidentes sérios, inesperados, numerosos e causando sérios problemas econômicos. Por isso que a gente ressaltou tanto a questão econômica de ser um ano para você andar mais na linha, porque, eventualmente, uma família pode perder bens, como você citou, num desastre aí que foram as chuvas de Petrópolis, né? Então, realmente é um ano de alta volatilidade e tensão, um ano tenso, né? Agora, eu queria puxar aqui o nosso último assunto, porque a gente não falou do ascendente em Gêmeos, né? A gente vai ter um ascendente em Gêmeos nesse mapa, regido por esse Mercúrio aí que a gente comentou que está em Peixes. Como é que você vê o ascendente em Gêmeos nesse mapa de ingresso solar em Áries, Alexei? Qual é a cara do Brasil esse ano, né? A cara do país é determinada pelo ascendente do ano novo, né? Então, o Brasil ele vai estar passando uma imagem, a nação brasileira vai estar passando uma imagem ambígua, dividida, né? Que é interessante, né? Os signos mutáveis são todos ambíguos, né? Gêmeos, Peixes, Virgem e Sagitário. No caso de Gêmeos, é uma ambiguidade que está o tempo inteiro batendo boca. Né? Não é como a ambiguidade de Peixes, que é uma ambiguidade mais inconsciente. A ambiguidade de Gêmeos é uma ambiguidade como se você tivesse duas pessoas em uma que estão o tempo inteiro batendo boca. Então, bate-boca é uma coisa que vai ser uma constante no Brasil. Né? A cara do Brasil e a cara dos brasileiros são de pessoas o tempo inteiro batendo boca. Então, como a gente usa muito rede social, essa ambiguidade, essas diferenças, essas dualidades vão estar muito marcantes, muito visíveis, né? E são ambiguidades em que cada lado tem uma certeza absoluta demais do que o outro está dizendo. Porque o Mercúrio que rege Gêmeos vai estar na casa 9 em conjunção com Júpiter. Quer dizer, são ambiguidades em que quem está batendo boca, quem está entrando em situação de dualidade com o outro, tem uma certeza exagerada de tudo aquilo que está falando. Então, é uma coisa que é um tanto quanto delicada, porque envolve polêmicas em que todas as partes envolvidas têm certeza demais. Né? Que é uma coisa curiosa, porque um lado vantajoso de Gêmeos é duvidar de si próprio. Né? Um lado vantajoso de Gêmeos e a dúvida aqui ela traz um componente de humildade, mas não é o que acontece aqui, porque a gente tem a ambiguidade, mas o Mercúrio regente está em condição com Júpiter na 9. Quer dizer, eu estou duvidando do outro o tempo inteiro, num país em que a gente vai estar passando por uma situação de eleição muito polarizada, a imagem que o Brasil vai estar passando para o resto do mundo é a imagem de um país dividido. É a imagem de um país dividido, batendo boca consigo mesmo. Eu observo também, Alexei, que Netuno está quadrando o ascendente. Então, você acha que está certo e pode estar redondamente enganado, porque o Netuno para a astrologia é engano. Então, é um ano que não vai ser fácil conversar quando as pessoas não estiverem disponíveis para esse exercício de uma autocrítica, como você colocou. E, de um modo geral, a gente também pode falar em Gêmeos, com um Sol aqui na casa 10, um ano muito bom aqui para eventos de comunicação, existe uma extroversão, existe uma coisa de querer visibilizar, de fazer muitos eventos, bate-papos, conversas. Aí, alguns desses eventos poderão ser inspiradores, que é o lado positivo do Peixes, onde Mercúrio, que é o regente de Vênus, o regente de Gêmeos está, ou a gente pode ter um blá, 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 que não vai a lugar nenhum, que é o lado negativo também do Peixes, né? E é um mapa também com uma lua cheia. A gente vai fazer o aniversário astrológico com uma lua cheia. Então, é uma lua de eventos mesmo, e de se projetar. Este mapa está favorecendo muito isso.
projeção, extroversão. Acredito que a gente deva ficar mais na rua. Aí, Alexei, queria abordar aqui por último, né, a questão da Lua. A Lua mostra o que vai nos abastecer, onde é que vai estar o nosso emocional. E aí, o que você diria de dica a respeito da Lua deste mapa? Bem, primeiro que é a Lua em via combusta. Para quem não conhece, é especificamente a região da Lua, quando a Lua passa de 15 graus de Libra a 15 graus de Escorpião. Por quê? Né? Existem algumas explicações. A principal é que existem algumas estrelas fixas nesse caminho, e quando a Lua vai passando de 15 graus de Libra a 15 graus de Escorpião, ela vai tocando esses pontos que são pontos mais delicados. O outro ponto é que a Lua está no último grau de Libra, entrando em Escorpião, que é a queda da Lua. Então, assim, primeiro, a gente vai ter que lidar com escassez. Eu já estou avisando o pessoal, que eu trabalho também com literatura, o seguinte, olha, papel. Assim, uma série de coisas vai tá com escassez. Papel vai estar faltando, gráficas vão aumentar o preço, livro vai custar mais caro. Remédio, insumos em geral. Papel, alumínio, tudo que envolve reciclagem, tá? Vai estar numa situação bastante delicada. Então, eu diria para as pessoas o seguinte, mais do que nunca, e como é que isso afeta o nosso emocional? A gente não pode lidar com supérfluos, a gente não vai lidar com a possibilidade de excedentes. A gente vai ter que lidar com a realidade de que coisas vão faltar. E a gente vai ter que lidar com essa realidade em que coisas estão faltando, que não tem abundância. Então, eu diria o seguinte, é uma oportunidade boa para você exercitar a sua solidariedade, porque, mais do que nunca, a gente vai estar precisando ajudar pessoas que não têm as mesmas coisas que a gente tem, que não têm as mesmas oportunidades. E nessa quadratura de Lua com Plutão, eu diria que a gente vai ter que lidar claramente com situações de perda. Independente de você viver numa bolha cor-de-rosa protegida, de você ser uma pessoa que vive em maior abundância, você também vai ter que lidar com situações de perda. Eu não falo de perda de morte necessariamente, mas de perda no sentido de que nem tudo vai estar à sua disposição. As coisas não vão estar tão fáceis. Então, eu diria o seguinte, o ponto fulcral da Lua esse ano é aprender a lidar com situações de frustração. E aí eu tenho uma coisa interessante, que é o fato da Lua estar em Libra, que é o signo do outro. E, basicamente, você falou muito deste outro. Será que você está olhando também o outro? Como é que o outro está passando? Esse fator libriano tem que ser levado em conta, porque senão a gente vai ficar muito numa atmosfera radical, que é o lado sombrio do aquário. Então, Libra é considerar um pouco o outro, o que o outro está vivendo, ou ajudar o outro, ajudar talvez em campanhas. Aí, nisso, a gente teria o Peixes também, porque o Peixes tem a ver com empatia e maturidade, né, para lidar com este momento que a gente está vendo que é um momento difícil, né, porque quando a gente vive este ingresso do Sol em Áries, em 2022, o mundo está passando por uma situação difícil e que é a cara dessa configuração do Marte com Urano, que até então era inesperada. Uma outra coisa que eu colocaria, quando a gente tem Marte com Urano, é o jogo de cintura. A gente está falando de um ano que, de repente, você ia fazer uma viagem e não pode fazer, porque a gente nem abordou essa parte das viagens, ela está aqui na casa 9. Mas o Marte com Urano, ele às vezes muda o teu plano e pode dar aquela frustração emocional que o Alexei trouxe, né, que é da Lua com Plutão. Eu queria agradecer, Alexei, o bate-bola maravilhoso, super rico, que a gente sempre faz. Eu espero no próximo ano novo astrológico conversar com você de novo, porque é muito, muito rico, né? Muito rica essa nossa troca. E aí eu vou deixar o meu @ para vocês me seguirem. O Alexei faz todos os textos aqui das previsões diárias e outros textos que vocês encontram nos relatórios do Personare. E falar também que eu vou deixar também um artigo sobre o Ano Novo Astrológico para quem quiser completar as informações, se é que temos alguma coisa para completar, porque tivemos uma troca realmente muito boa. Então, um beijo enorme. Muito obrigada, Alexei. Vanessa, para mim que é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa bater essa bola novamente ano que vem. E, gente, feliz ano novo, tá? Um grande abraço para todos. Até a próxima.